para que ele tome o bem do particular, ele primeiro precisa pagar uma indenização em dinheiro, ou seja, somente na execução o bem sai das mãos do particular para o Estado. Na fase declaratória, a única coisa que a gente tem, de fato, é uma declaração do Estado de que vai precisar do bem. Então, a fase declaratória não gera a perda da propriedade. Aqui o Estado está dizendo, ó, eu preciso do bem. Vai ser interessante para mim esse bem. Vai ser de interesse social, vai ser de utilidade pública, eu preciso desse bem. É basicamente isso que está estipulado na declaração. Agora, a declaração gera alguns efeitos, tá? Embora a declaração ela não gere a transferência do bem por particular, ela gera alguns efeitos interessantes. Tá? Quando a declaração é feita, quando é efetivada a declaração de utilidade pública, de interesse social, alguns efeitos decorrem dessa declaração. Quais são? O primeiro efeito é simples. Quando você declara um bem de utilidade pública ou de interesse social, acontece que esse bem está sujeito ao que nós chamamos de força expropriatória do Estado. E aí o Estado vai poder entrar no bem, vai poder penetrar no bem, para fazer avaliações, medições. O Estado precisa saber como se encontra o bem, né? Então o poder público vai entrar no bem para fazer as avaliações, para fazer as medições, para definir exatamente como o bem se encontra, que bem que ele está desapropriando, né? Como é o bem que ele está querendo. E aí, pessoal, acontece o que eu considero talvez a parte mais importante dessa fase declaratória, que é o que a doutrina chama de fixação do estado do bem. O Estado declara a utilidade pública, o interesse social no bem, e aí ele fixa o estado do bem. O que significa fixar o estado do bem? É dizer assim, ó, o bem está assim, não está? Eu quero ele assim, meu querido. O que você fizer a partir de agora é por sua conta, eu não indenizo. Eu estou desapropriando o bem do jeito que ele está. O que você fizer a partir de agora no seu terreno, o que você acrescentar, o que você construir, o que você fizer de benfeitoria, é por sua conta. O Estado não vai indenizar os acréscimos a esse bem que forem feitos após a declaração. Isso é meio claro, né? O Estado declara, eu quero o bem do jeito que ele está. Se ele diz que quer o bem daquele jeito, e eu, apesar disso, acrescento no bem, construo ou faço benfeitorias, eu estou fazendo por minha conta. E o Estado não vai indenizar isso que está sendo feito depois. Então, essa fixação do estado do bem tem esse efeito bem interessante de que, após a declaração e consequente fixação do estado do bem, não serão indenizadas as benfeitorias efetivadas. Ou seja, todas as benfeitorias que forem feitas após a fixação do estado do bem não serão indenizadas pelo poder público. O Estado não indenizará aquelas benfeitorias feitas após a declaração de utilidade pública ou de interesse social, salvo, e ó, exceção, põe aí no seu caderno, põe aí, pessoal. Existe uma exceção, na verdade duas. Não serão indenizadas as benfeitorias feitas após a fixação do estado do bem, salvo se forem benfeitorias necessárias, essas não tem jeito, ou se forem benfeitorias úteis, autorizadas pelo poder público. Então, o raciocínio é, não se indenizam benfeitorias feitas após a declaração, salvo as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis, autorizadas. Fechamos isso aqui. Tranquilo? Ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer. Minha pergunta é a seguinte. Aqui está o meu terreno. Eu resolvi comprar um terreno para uma casa de praia. Meu terreno está lá na beira do mar, um sucesso. Só que eu não construí ainda. Resolvi construir. E quando eu resolvi construir, eu me dirigi ao município para requerer uma licença para construção. A licença é um ato necessário para a construção em solo urbano. Resolvi requerer a licença. O município concedeu a licença para eu construir minha casa de praia. Fiz a minha casa de praia, 4 andares, um espetáculo a minha casa de praia. Só que, no meio da construção, o Estado foi lá e disse assim, ó, quero esse bem. Declarou a utilidade pública do bem. Minha pergunta é, posso construir? Posso continuar construindo? Sim ou não? Claro, o bem é meu. O Estado dizer que quer o bem, não tira o bem de mim. Agora, a pergunta melhor é, eu posso continuar construindo, mas o Estado vai indenizar aquilo que eu estou construindo além do que eu já tinha construído? Não. É o que diz a súmula 23 do STF. Não havia sequer necessidade de uma súmula, mas ela é bem interessante, porque ela chega para a gente e diz assim, ó, se já havia licença para construir num terreno, quando ele foi declarado de utilidade pública ou de interesse social, a licença é válida. Ou seja, o terreno continua nas mãos do sujeito, ele pode construir. Agora,
essa construção feita posteriormente não vai ser indenizada, porque construção não é benfeitoria, construção é acessão e não teve autorização, aquela licença é um ato administrativo vinculado, nada a ver com autorização. Ou seja, o sujeito pode construir, mas essa construção não vai ser indenizada. Súmula 23 do Supremo Tribunal Federal estabelece exatamente esse poder que eu tenho ainda sobre o bem, que é meu, mas a não exigência de indenização do Estado por parte dessas construções feitas posteriormente à declaração de interesse social, à declaração de utilidade pública. Embora a súmula 12 do STJ diga para a gente que não há problema na acumulação de juros moratórios e compensatórios, nós temos que tomar cuidado com uma jurisprudência que vem se formando modernamente acerca da matéria. O STJ, nesse ano de 2010, em março desse ano, proferiu uma decisão na qual ele disse o seguinte, olha que raciocínio interessante. Ele disse, de fato, sobre o mesmo valor, podem incidir correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios, ou seja, é possível a incidência de mais de um juros sobre o mesmo valor, mas não cumulativamente. Ou seja, o STJ diz, é possível sim que sob 100 mil definido em sentença, incidam os juros moratórios e incidam os juros compensatórios. O que não se admite, o que não haveria, seria a acumulação desses juros, ou seja, a incidência de juros sobre juros. Embora os juros incidissem ambos sobre o mesmo valor, eles incidem em momentos diferentes. Olha o raciocínio do STJ e olha o que a gente já conversou na aula passada. De fato, pessoal, nós vimos que os juros compensatórios, eles correm desde o momento em que o sujeito perde a posse até a sentença. E nós vimos também que os juros moratórios, eles só podem começar a correr a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, nós temos os juros compensatórios da emissão provisória na posse e a sentença. E os juros moratórios que só começam a correr depois de escoado o prazo constitucional de pagamento de precatório. Ou seja, eles incidem sobre o mesmo valor, mas eles incidem em momentos diferentes. Por isso não há acumulação. De fato, incidem ambos sobre o mesmo valor, mas um incide durante o processo e o outro incide após o tempo previsto na Constituição para pagamento de precatório. Então, a gente tem juros compensatórios em um momento e juros moratórios em outro momento. Então, embora eles incidam, não incidem cumulativamente. A súmula 12 fica meio que prejudicada em face desse novo entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, que deu uma decisão, a meu ver, muito mais acertada e muito mais lógica, no sentido de que não é o fato de que incidam sobre o mesmo valor que gera uma cumulatividade. Eles incidem sobre o mesmo valor, mas em momentos diferentes. Portanto, não se cumulam. Tranquilo? Essa foi a dúvida do Alessandro, esse foi o finalzinho da matéria de juros. E aí, pessoal, quando a gente termina essa questão de procedimento, entendemos como é que acontece os juros, a correção monetária e tudo mais, quando a gente entende isso, o que eu preciso conversar com vocês? Desapropriação por zona, direito de extensão, desapropriação indireta e retrocessão. 4 situaçõezinhas, 4 questões muito interessantes quando se fala em desapropriação. Questões bem discutidas, questões bem comentadas e que vale a pena serem conversadas por nós. Vamos lá. Eu começo com vocês falando sobre desapropriação indireta. Essa vai ser a que nos vai gastar um pouco mais de tempo para a gente tomar cuidado. Pessoal, seguinte. Rapidamente relembrando, a gente aprendeu que para que haja uma desapropriação de forma regular, o artigo 5º, inciso 24 da Constituição exige que haja uma declaração de interesse social ou de utilidade pública e exige que haja uma prévia e justa indenização em dinheiro. Ou seja, eu preciso de 2 requisitos. Eu preciso de declaração de utilidade pública e eu preciso de pagamento de indenização prévia. E justa. Maravilha. Pessoal, quando a gente entende isso, o que eu preciso explicar para vocês? Eu preciso explicar que nem tudo são flores no direito, na prática do direito. Ou seja, nem sempre o Estado faz uma desapropriação nos moldes que deveria. Em algumas situações, o Estado simplesmente esbulha o bem do particular. O Estado simplesmente entra no bem do particular sem respeitar os critérios de desapropriação. Essas situações de esbulho, verdadeiros esbulhos, essas situações de desrespeito às regras de desapropriação, essa tomada do bem particular sem respeitar os critérios da desapropriação, são o que a doutrina
resolveu designar por desapropriação indireta. Então, o raciocínio da desapropriação indireta é que sequer seria uma desapropriação, seria um esbulho mesmo. É quando o Estado toma do particular o seu bem sem respeitar os critérios da desapropriação. Então, mais ou menos assim, ó, você viaja e quando você volta, no seu terreno tem um aeroporto. Desce avião, sobe avião, um sucesso. E aí você vai fazer o quê? Para tudo que o terreno é meu? Não pode. Você não pode tomar o bem de volta, mesmo tendo sido esbulhado, uma vez que o Estado deu destinação pública a ele. Então, o que acontece? Surge ao proprietário o direito de requerer uma indenização. A desapropriação indireta, a ação de desapropriação indireta, nada mais é do que uma ação de indenização proposta pelo proprietário esbulhado. O raciocínio é o seguinte: o Estado toma o bem do particular e dá a destinação pública. Quando o particular descobre e se sente prejudicado, ele só tem uma opção. Ele vai requerer ao juiz que assuma, né, que aceite que ele foi desapropriado e que defina um valor justo para a desapropriação. Então é basicamente isso. Ele vai dizer o quê? Juiz, por favor, dê uma declaração de que eu fui desapropriado e defina um valor indenizatório justo. É a única coisa que sobra ao particular, em virtude, pessoal, do que a gente já conversou na primeira aula, como supremacia do interesse público sobre o privado. É claro que eu tenho direito de propriedade, mas eu não posso opor ela a toda a coletividade no momento em que o Estado utiliza essa propriedade no interesse público. Por isso, sobra ao particular esbulhado o direito de dizer, ó, por favor, me indenize pelo menos, né? Pelo gasto que você me deu, pelo problema que você me causou. Se você me esbulhou, me indenize. É muito comum, mas muito mesmo, desapropriação indireta, sabe como? Situações nas quais o Estado, a pretexto de inserir uma intervenção restritiva na propriedade, impede o uso dessa propriedade pelo particular. Por exemplo, tombamento. A gente vai estudar na próxima aula, estou até convidando já vocês a ela, mas a gente vai ver mais adiante que o tombamento é uma forma de intervenção restritiva. Ou seja, quando você tomba um bem, o proprietário do bem tombado fica sujeito a algumas restrições. Por exemplo, ele pode vender o bem, mas tem que oferecer em preferência, algumas restrições. Aí, nós estamos diante de um tombamento, isso caiu um pouco tempo atrás numa prova subjetiva de concurso, bem interessante. Uma questão que dizia assim, ó, determinado proprietário, dono de um casarão, se viu surpreso pela imposição de um tombamento sobre o seu casarão. Só que o tombamento não era um tombamento simples, não. Era um tombamento que dizia assim, esse casarão é de interesse público, portanto ele está tombado. E o tombamento vai funcionar da seguinte forma. O casarão está sujeito a uma visitação pública, das 6 da manhã às 22. Eu vou colocar uma lanchonete para poder as pessoas que chegam lá poderem vislumbrar a lanchonete, comer alguma coisa, uma lojinha de artesanato, e ninguém pode morar na casa. Minha pergunta é a seguinte, isso é um tombamento? Isso não é um tombamento, isso é uma desapropriação. Por quê? Porque, a pretexto de incidir um tombamento, você impede que o particular utilize daquele bem. O raciocínio é muito simples. Se a intervenção é restritiva, ela não pode impedir o uso do bem pelo particular. Se a intervenção é restritiva, ela só pode limitar, ela só pode restringir. Já imaginou se a propriedade que é sua é tombada e por isso você não pode usar mais ela?